Coletânea, apelo coletivo de Maria, a Ultris de Messirons. Serete. O apelo será, a um dado momento, aquele do som da terra e do som do céu e, a um dado momento, ele será o apelo de Maria. Naquele momento, mais nenhuma circunstância exterior pode e deve alterá-los, de modo algum. É naquele momento que será preciso conectar com seu coração e com a Merkaba interdimensional. Serete, 06 de setembro de 2011, a Ultris de Messirons. Sri Aurobindo. O apelo de Maria nada mais é senão a generalização desse processo, total e final. Ele está a caminho. Alguns de vocês talvez já tenham vivenciado momentos do apelo, íntimo e pessoal, onde uma voz os chamou pelo seu primeiro nome, onde, em determinados momentos, o seu corpo não responde mais e, no entanto, vocês estão lúcidos. Este mecanismo de êxtase individual é bem real. Ele vai se tornar coletivo, não tenha dúvida. Mas, mesmo neste momento coletivo, nesta união e neste casamento místico coletivo, é preciso apreender em si de que vocês estritamente nada têm que recear, que temer, que esperar, porque vocês estão exatamente no seu lugar correto, vocês estão exatamente aí onde vocês devem estar, na idade que vocês devem ter, nas funções e nos papéis que vocês têm desempenhado e mantido. Sri Aurobindo, 24 de março de 2012, a Ultris de Messirons. Anael. Questão. Ouvir ser chamado pelo nome, por Maria, é uma aproximação do absoluto? Sim. Isso é uma aproximação para responder ao apelo de Maria. A um dado momento, esse apelo fará viver bem mais do que o apelo. Isso é um convite para ser o próprio criador de si mesmo no absoluto. Anael, 12 de abril de 2012, a Ultris de Messirons. Levar sua consciência no som irá torná-los mais permeáveis ao som do cosmos e ao apelo de Maria. Há uma correlação perfeita entre a nova qualidade percebida, vibrante e tremulante, e o próprio som. Os dois parecem agir, ou parecerão agir, em concerto. Vocês irão constatar prontamente que, quando a vibração e o estremecimento aparecem na caixa torácica, o som se amplia, tornando-se mais agudo, tornando-se ultrassônico, e lhes permitem, naquele momento, viver os mecanismos da consciência em meio ao si e ao estado de ser, e a sua presença e a sua capacidade para modificar a localização da sua consciência, não sendo mais devedoras deste corpo, deste veículo como deste mundo, realizam, como isso foi dito, a realidade da sua ascensão. Várias coisas são levadas a se modificar, além da alimentação, além dos ritmos do sono, além dos sonhos, na sua consciência, assim como na sua interação com as outras consciências, sobre este mundo como nas outras dimensões, predizendo, de algum modo, uma etapa de comunhão, de fusão, de dissolução, de deslocalização, de multilocalização da consciência, podendo resultar na perda do que é nomeado consciência e se estabelecer no que é chamado de absoluto, ou para Brahman. 09 de maio de 2012, a Ultris de Messirons. Anael. O apelo da luz que deve se manifestar de maneira mais audível e mais visível aos seus olhos de carne, pela luz solar, pelo apelo de Maria, pelas ressonâncias das trombetas do céu e da terra, em vocês, vai levá-los, dentro de pouco tempo, em termos terrestres, a conscientizar tudo isso e a decidir, com toda lucidez, com toda clareza, com toda precisão, se vocês querem manter alguma forma de experiência ou voltar a alcançar o que foi nomeado Shantinilaya, ou seja, as moradas da paz suprema, onde nenhuma experiência pode vir perturbar o que vocês são, de toda a eternidade. Apreendam-se bem de que isso não pode ser, em caso algum, um e outro. Não pode ali haver e existir preservação de qualquer forma, em meio ao absoluto.
Entretanto, a experiência da consciência acontecendo de maneira simultânea, além de todo o tempo e de todo o espaço e de toda a dimensão, irá fazê-los perceber, naquele momento, que vocês são, efetivamente, o todo e que somente a projeção de vocês mesmos, antes que a alteração tivesse ocorrido, atuou no sentido da manifestação de uma consciência vendo-se ela própria, experimentando-se ela própria, alegrando-se dela própria. Aliás, a unidade se manifesta pela alegria. Anael, 1º de julho de 2012, a Utrecht de Messirons. Felipe de Lyon. O apelo de Maria desenrola-se ao mesmo tempo em que o retorno. Há apenas que ser. Há apenas que ceder lugar. Além de qualquer pedido, de qualquer vontade. Os encontros que vocês vivem são os ressoadores da revelação dele, como a de vocês. Cristo não se importa com as suas proezas ou realizações. Ele vem, simplesmente, estender-lhes a mão e lhes dizer: você amou? Você é amor? Ele corta, pelo fogo do amor, pela sua ardência, elevando o seu sopro, a sua alma e o seu espírito, no sopro dele de amor ardente, que ilumina e consome tudo o que ainda pode ser um freio. Como o apelo de Maria, ele vem lhes dizer: desperte, não tenha medo. Ele vem, como tantos outros, como todos nós, casar-se com vocês, a fim de que vocês não dependam mais de outra coisa senão de vocês mesmos, na graça e na ação da graça. Ele os quer nus, sem se mostrarem e sem artifício, sem subterfúgio, restituindo-os à sua liberdade. Ele vem assistir à sua liberação, convidando-os a olhar, além de qualquer pessoa, a luz, para vivê-la, para encarná-la, para elevar esta matéria, liberar esta matéria. Ele vem livrá-los das leis. O sol tem encontro com vocês, porque vocês têm encontro consigo mesmos. Tudo que é aparência e aspecto irá desaparecer. Vocês irão permanecer nus. Não há qualquer espaço, qualquer local para se esconder da verdade do amor, não como vocês gostariam disso, mas como isso sempre foi e sempre o será. Viver em Cristo é descobrir a força inquebrantável, é viver o amor na sua inteireza. Ele vem lhes dizer: você é verdadeiro. Vocês querem se elevar, encarnando-se, encarnando o que vocês são realmente. Aí está a ascensão. Nenhum discurso, nenhum olhar, nenhum ato pode ser escondido ou se esconder da iluminação do Filho ardente do Sol. Todos os elementos interiores que vocês vivem, aí onde vocês estão, são, para nós, o apelo da luz. O apelo vai se tornar cada vez mais premente, insistente, perguntando a vocês, sem parar, com insistência: onde você está? Quem é você? O apelo de Cristo, nós o realizamos juntos, vocês todos, e nós todos, na mesma unidade, depois de ter acolhido e possuído a luz. O tempo do apelo é aquele do ser, da luz, do ser de luz, é nada mais deixar de vestígio, de satisfação como de apego. Felipe de Lyon, 16 de julho de 2012, a Utrecht de Messirons. Maamanda Moen. É esse o apelo da luz, o apelo de Maria, o apelo do manto azul da graça e da onda da vida, que os conduz, talvez, para alguns, a viver estados de êxtase indizíveis. É a única escolha que é, eu os lembro, um posicionamento. Todo o resto é somente acessório e fútil, mesmo que esse acessório e essa futilidade devem também chegar a seu fim. Mas cabe a vocês definirem a prioridade e o que é importante e essencial para vocês. O fogo celeste, logo que aparecer em seus céus, será muito tarde para se colocar esse gênero de questão, esse gênero de interrogação. É agora que isso deve se realizar porque, como vocês o sabem, enquanto ancoradores e semeadores de luz ou então enquanto libertadores, pela onda da vida que vocês vivem, tudo isso se desenrolará agora para vocês. O medo é resistência, é ilusão, porque está inscrito em meio ao efêmero, desse corpo e dessa vida. O amor é a verdadeira vida, além desta vida.
O amor não é uma sequência lógica de encarnações, ele é o que vocês são quando vocês são livres. Maananda Moyi, 18 de agosto de 2012, a Outras Dimensões. Maria. 3 dias antes da minha intervenção, nota. Do apelo de Maria, os sons do céu e da terra irão se mesclar, e serão audíveis por todos vocês. Vocês que estão mais adiantados, vocês irão constatar que os sons que vocês ouvem, nos seus ouvidos, tornar-se-ão cada vez mais agudos e cada vez mais estridentes. A um dado momento, o que é audível, no interior de vocês, será audível, do mesmo modo, não mais somente em alguns locais da Terra e por intervalo, mas de maneira permanente. Os sinais do céu e da terra serão inumeráveis, fazendo com que aqueles que, até agora, recusavam ver, ou que não podiam ver, não poderão mais ignorar o que acontece. Naqueles momentos, a amplificação da sua conexão, cujo som é a testemunha, virá prepará-los, também, ativamente, para se estabelecerem no seu estado de eternidade, desencadeando, para a personalidade, como um segundo estado, que não é nem o sono, nem o adormecer, nem o êxtase, nem a êntase, nem mesmo o samadhi, mas, ainda, algo de diferente que vocês irão identificar pouco a pouco. O processo deixando-se ver o que é efêmero e o que é eterno será atingido, deixando-se ouvir, perceber, e ver o que era impossível de ver até agora. Maria, 22 de setembro de 2012, a Outras Dimensões. Ivanov. Tudo que vocês têm como referência, e tudo o que nós temos como referência, é o momento em que os sons do céu e da terra serão ouvidos, por toda parte, e de maneira permanente. 3 dias antes, vocês terão o apelo de Maria, e 3 dias depois, vocês terão uma série de acontecimentos ligados a êxtase, aí. Então, é claro, eu disse, parece-me, há 2 ou 3 anos, que a data que vocês conhecem tanto quanto nós, é a data de 21 de dezembro de 2012. Mas eu os lembro de que o avanço do sistema solar para o centro galáctico, a aproximação e o loop que vai fazer Hercólobos neste sistema solar, é uma penetração de luz que ocorre, é claro, segundo as resistências encontradas no caminho. E a progressão é mais ou menos reduzida ou facilitada, até um limiar, que é um limiar de ruptura, que é a êxtase. Isso, eu já tinha falado. Mas se vocês se fixarem em uma data, em ambos os sentidos, vocês arriscam enganar-se. Por quê? Porque, se a data ocorrer antes, e se vocês considerarem, vocês, que seria mais tarde, será que vocês estariam realmente prontos naquele momento? Por outro lado, se estritamente nada acontecesse, isso não é possível, em vista do que acontece sobre a Terra, se não houvesse mecanismo de nascimento, o primeiro sopro, ou o último sopro, ocorrendo nesse dia, e se isso ocorresse no dia seguinte, o que vocês iriam fazer? Será que a sua vida, e o que vocês são, estão fundamentados em uma data ou em um tempo? Se vocês vivem na infinita presença, se o absoluto é o que vocês são, o que vai fazer uma data nisso? Já que tudo se desenrola, realmente, agora. Seria preciso realmente ser um sapo que foi deixado cozinhando na água para não se aperceber de que a temperatura da água subiu. E ela mais do que subiu. Informem-se. Miguel disse a vocês que havia os meteoritos. Há cada vez mais. Nós lhes falamos, ele e eu, das linhagens de predação. Elas foram rompidas no dia em que Serete veio, no instante preciso em que ele veio. Nota. Intervenção de Serete de 30 de setembro de 2012. Tudo isso são mecanismos de sincronia porque isso são referências extremamente precisas. Agora, a translação final, a ascensão, a êxtase, então, vocês irão me dizer. Mas não vamos esperar 10 anos. Não, isso não serão 10 anos, nem mesmo um ano, isso está extremamente próximo, como nós dissemos a vocês a cada vez. Mas a única maneira de não ser tomado de surpresa é estar alinhado no instante presente e aguardar tranquilamente, como todos nós lhes dissemos, os sinais do céu e da terra, antes do apelo de Maria.
Não podemos dizer melhor. Ivanov, 15 de outubro de 2012, a Utris de Messirons. Mahananda Moen. Cristo disse: aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. O que vocês querem salvar? O que vocês querem viver? Sua vida ou o amor? O chamado de Maria se resumirá a isto, mas lá, vocês não terão mais tempo por este tipo de questão. Mahananda Moen, 12 de setembro de 2011. Maria. Novamente, não busquem a data, mas, a título individual, o que vocês vivem prefigura o apelo coletivo da luz, para cada irmão, para cada irmã, para cada alma, que está encarnada ou não, neste sistema solar. Então, regozijem-se. Vão, cada vez mais, para a sua humildade, para a sua simplicidade, para a sua transparência. Nada parem. Deixem-se penetrar pela luz e pela sua inteligência, porque ela não é outra coisa senão vocês mesmos. Levando-os a se desfazerem de todos os seus hábitos, de todos os seus sofrimentos, de todas as suas ansiedades. Preparando a sua casa para os tempos coletivos que se anunciam, neste momento crucial. A intensificação, para aqueles que o vivem, da percepção das suas vibrações, reflete-se, para a sua consciência, pelo que foi chamado de deslocalização. E isso vai se tornar, para vocês, cada vez mais flagrante, a partir do momento em que vocês responderem, individualmente, ao meu apelo. Quer seja a minha voz que os chama, pelo seu primeiro nome. Quer sejam os sinos que tinem nos seus ouvidos, e os carrilhões, ou, ainda, o coro dos anjos. Tudo isso contribui para o seu acordar e para o seu despertar, a fim de que a eternidade do seu instante pessoal e individual os conduza à majestade da graça. A fim de nunca mais ter sede. A fim de nunca mais duvidar. A fim de nunca mais esperar. Porque vocês poderão dizer, em vocês, que tudo está consumado, restando, ainda, aguardar o cumprimento coletivo desta terra e do conjunto da humanidade una. Então, é claro, ao redor de vocês, do mais próximo ao mais distante, cada ser escolheu, com toda a liberdade, onde deve colocar-se a sua consciência, nesse processo coletivo. Resta-lhes estar atentos ao meu apelo. Resta-lhes estar atentos à minha voz, ao canto dos coros celestes, porque eles vêm, realmente, despertá-los e acordá-los para prepararem-se para o momento coletivo da Terra. Porque, vocês mesmos prepararam a Terra pela sua ação de ancoradores e de semeadores de luz. Dessa maneira, como lhes disse o comandante dos anciãos, durante este ano que transcorreu, sobre esta Terra, tudo foi realizado, no interior de vocês. A estrela que anuncia a estrela chega, então, no momento mais oportuno. O conjunto dos sinais vai, em vocês, fazê-los viver e compreender a realidade da unidade, a realidade da luz que vocês são. Então, naquele momento, progressivamente, vocês sairão do sonho. Vocês irão despertar em outro espaço, em outro tempo, em outro lugar. E, não, vocês não estão sonhando. Essa é a estrita verdade. Essa é a sua maneira, para a luz, de render-lhes graças pela sua ação, de render-lhes graças pelo seu trabalho de abandono à luz, pelo seu estado de ser que, sejam quais forem os obstáculos, sejam quais forem as dúvidas, sejam quais forem os períodos mais ou menos difíceis, levam-nos a este dia novo, nesse tempo crucial onde a cruz, em sua majestade e em seu aspecto glorioso, manifesta-se, em vocês e em seus céus. Resta, sempre, despertarem, ainda mais. Isso corresponde ao processo matinal em que, em algumas manhãs, vocês acordam, talvez, mais ou menos nebulosos, levando algum tempo para retomar a consciência da sua limitação e da sua fragmentação. Agora, o processo do seu despertar e do seu acordar torna-se, totalmente, o oposto, porque, nesses momentos em que eu os chamo, e em que ressoa o coro dos anjos, ou o canto dos carrilhões e dos sinos, quando vocês estão lúcidos. É nesses momentos que vocês despertam, realmente. Então, respondam ao apelo. Com uma grande humildade.
com uma grande simplicidade. Deixem-se transpassar. Deixem-se penetrar pela luz a fim de que o resto da sua pessoa se torne, na totalidade, clara, na totalidade, transparente, na totalidade, unificada. Então, a vibração do estado de ser irá alcançá-los na sua graça, quer vocês vão para o seu corpo de estado de ser, ou quer vocês permaneçam aqui, plenamente presentes a vocês mesmos, sobre esta dimensão. Vocês vão saber, então, que o momento coletivo, da Terra, do meu apelo torna-se mais preciso e está, agora, muito próximo. Então, vão para a alegria. Vão para a paz. Vão para a unidade e a simplicidade. Que o seu olhar se torne límpido. Maria, 31 de dezembro de 2011. Maria. Pergunta: o apelo e o anúncio são a mesma coisa? Podemos dizer que o apelo coletivo será o anúncio. O apelo individual foi, então, antecipado, e eu específico, aliás, que alguns de vocês foram chamados muito antes dessas núpcias celestes, porque eles tinham necessidade de serem despertados, em alguma parte, muito antes. Portanto, o meu apelo individual depende das suas circunstâncias interiores, da sua paz. O apelo coletivo depende das circunstâncias da Terra. Como nós sempre lhes dissemos, é ela que decide. Naquele momento, ninguém poderá ignorar o meu apelo, que irá se tornar este anúncio. Mas o seu apelo individual é também o anúncio que vem despertá-los e selar, em vocês, o juramento e a promessa da sua ressurreição. Se, entretanto, vocês não forem chamados individualmente, não concebam qualquer tristeza, mas simplesmente revelem cada vez mais os seus momentos em que vocês mantêm a sua casa limpa. Encontrem esses instantes. Mais uma vez, apenas alguns minutos. O meu apelo individual consiste em pronunciar o seu primeiro nome, e para vocês, ouvi-lo. O anúncio será um apelo coletivo. Aí também, vocês serão despertados pelo seu primeiro nome, mas onde serão anunciados os momentos específicos da Terra. Pergunta: quando você diz que quanto mais o apelo ocorrer tarde e quanto mais a passagem ocorrer na doçura, trata-se do apelo coletivo ou do apelo individual? Os dois, meu filho. Há, entre vocês, quem foi chamado desde muito tempo. Outros, antes mesmo do que o anúncio como possibilidade. Aqueles que foram chamados foram marcados pela minha presença e pela minha revelação, e as suas circunstâncias fizeram com que tudo fosse colocado em prática, pelos anjos do Senhor, mais frequentemente, ou pelos anjos guardiões, para facilitar os acontecimentos em andamento. Portanto, isso se refere também a este apelo individual. Quanto mais cedo ele ocorreu, mais ele preparou o seu papel de libertador. Por outro lado, quanto mais o anúncio coletivo ficar defasado no tempo, melhor isso é. Porque isso, como eu disse e isso foi dito, irá encurtar as últimas tribulações da Terra. Maria, 21 de agosto de 2012, a Outras Dimensões. Ivanov. Questão: como se explica a diferença entre a advertência e o anúncio de Maria? Isto é ainda uma terminologia cristã. Falou-se do anúncio feito por Maria. O anúncio era algo de extrema importância. É o momento em que Maria se exprimirá, coletiva e individualmente, a todo ser humano que a reconhecerá como sua mãe, mesmo se diz. Não é verdade, porque é uma reconexão vibratória que ela fará. Quaisquer que sejam as palavras que ela pronunciar, naquele momento, todo ser humano sobre o planeta, quer seja muçulmano, zoroastro, budista, ateu, quaisquer que sejam seus estados, reconhecerá a vibração de sua mãe. Aí está, é o anúncio feito por Maria. A advertência não é dada por Maria, a princípio. A advertência é dada pelo céu, o que não é completamente a mesma coisa. Maria nunca pune. A Divina Mãe não pode punir ou advertir, ela pode apenas consolar e amar. Portanto, é preciso que vocês tirem da cabeça que alguém vai puni-los. Ninguém pune.
e sobretudo a fonte Pai/Mãe, e sobretudo nós, os 24 anciões, e sobretudo os arcanjos. Nós fazemos o máximo para evitar que o céu lhes caia sobre a cabeça. Está claro? Então, o que eu quero dizer é que há uma advertência que está ligada à atração e à ressonância da estupidez do ser humano, simplesmente. Mas que não é a advertência de Maria. Ivanov, 29 de agosto de 2009, a Utris de Messirons. Anael. Questão: em que momento acontecerá o que chamamos de anúncio de Maria? O anúncio a ser feito por Maria será realizado quando ela julgar oportuno. Maria recebeu as chaves arcangélicas, ela está de posse dos 7 pilares da criação. Ela está, portanto, de posse da totalidade dos futuros e das possibilidades desta Terra. Maria se aproxima da sua dimensão, ela está presente no éter do Sol, na embarcação sob o comando da frota intergaláctica. Não esperem ver uma Maria etérea aparecer no céu, suspensa no ar. Maria faz parte de uma frota intergaláctica de luz. Maria está presente em uma embarcação de luz do comando intergaláctico. Ela está rodeada pelos 24 anciões. Lembrem-se de que Maria possuía um corpo, mesmo a sua origem estando bem além dos limites desta encarnação. Lembrem-se de que aqueles que a rodeiam, os 24 anciões, possuíram um corpo, nesta dimensão ou em outros mundos, o que não é o nosso caso, os arcanjos. Nós, os arcanjos, não temos necessidade de embarcação de luz porque nós somos pura luz e além de formas de encarnação, então, nós podemos viajar com as nossas próprias asas, diria eu, mesmo nas dimensões etéreas, em meio mesmo ao Sol, o que não é o caso dos seres que possuíram um corpo, no sentido físico. Esses seres são obrigados a materializar, nos planos sutis, um veículo de luz. Isso foi divulgado, na sua dimensão, tendo sido chamado de Merkaba, Merkaba individual ou Merkaba coletiva. Maria faz parte de uma Merkaba coletiva. Ela vem com um coletivo de comando e se dirige para sua dimensão a fim de lhes estender a mão e o coração e os braços. Anael, 26 de setembro de 2009, a Utris de Messirons. Anael. Questão: depois do anúncio de Maria, o Timim torna-se dependente de reações humanas. Diríamos, de maneira mais exata, que é durante este período de revelação da luz, ao nível coletivo, que o máximo de desagrados ligados ao humano pode ocorrer. E não depois. O período que atravessam, desde agora, é o mais delicado para negociar, para vocês e para nós. É por isso que decidimos permitir aos 24 anciões realizar este aporte vibratório, a fim de permitir à humanidade permanecer estável, através das manifestações que estão aí. Anael, 12 de dezembro de 2009. Um amigo questão: o anúncio de Maria se faz em 2 etapas, 2 anúncios. Caro irmão, seria necessário precisar um pouco mais seu pensamento. O anúncio de Maria é algo muito preciso. O anúncio, para além das palavras que ela pronunciará, será, sobretudo, o meio de estabelecer o contato vibratório com o que ela mesma disse. A dimensão de nossa Criadora de todos, sem exceção, nesta dimensão, que foi como sabem, depois, transformada. Este anúncio é uno e indivisível. Trata-se do anúncio que teria sido previsto para os 3 dias. É o único e único. Lembrem também que este anúncio é destinado ao conjunto da humanidade, não dentro de um canal, mas em seu próprio canal, ao conjunto da humanidade. Mas muitos seres desviar-se-ão deste anúncio, como uma vaga ilusão ou uma vaga alucinação, ainda que tenha captado a realidade do processo. Um amigo, 29 de maio de 2010, a Utris de Messirons. Velgan pergunta: vocês esperam alguma coisa de nós, até o anúncio de Maria? Se possível, confiança, abandono, em nome de Cristo, na luz e, se possível, imobilidade. Velgan, 21 de abril de 2010, a Utris de Messirons.
Os marcadores antevendo o anúncio de Maria já lhe são conhecidos. Trata-se da ação dos cavaleiros do Apocalipse em diversas partes do mundo. Trata-se do despertar do conjunto dos vulcões da Terra. Trata-se das oscilações da Terra, do basculamento dos polos, magnético no primeiro momento, e físico no segundo momento. Trata-se dos sinais do céu, que isso corresponda aos anjos do Senhor, que isso corresponda a objetos visíveis no seu céu, como lhes disse e enunciou o arcanjo Miguel. Nota: em particular, suas intervenções de 17 de janeiro de 2009 e de 05 de junho de 2012. Muitas consciências humanas, não sabendo ainda do que se desenrola, apenas podem observar a multiplicação, em número cada vez maior, dos sinais celestes. Anael, 30 de agosto de 2012, a Utris de Messirons. Serete. O principal sinal, que será separado por menos de uma semana em relação ao anúncio de Maria, será a observação, no seu céu, de um corpo celeste. Esse corpo celeste exibe, é claro, uma série de efeitos aparentes referentes à ilusão deste mundo. Mas, além disso, esse corpo celeste, considerado, com justa razão, como o duplo do Sol, vem iniciar o nascimento do último Sol deste universo, deste multiverso. Este nascimento é também o nascimento de vocês na eternidade. Como lhes disseram as estrelas, nenhum elemento, nenhum cavaleiro pode ir contra a liberdade daquele que escolheu a liberdade. Não há, portanto, estritamente nada a temer. Os tempos finais a serem manifestados a vocês, sobre este mundo, serão vívidos em um período extremamente curto. O estado da sua consciência, assim como o estado do seu corpo, irá se ajustar da melhor forma em relação ao que a pessoa poderia nomear perturbação. O que é visto como uma perturbação é devido à pessoa. O que é visto como uma liberação é o efeito obtido desde a consciência unificada ou desde o absoluto. Da sua capacidade, de vocês, filhos das estrelas e chamas eternas, para ancorar-se na nova realidade irá decorrer, para o conjunto da Terra, pelo menos para as consciências humanas, a facilidade com a qual esta consciência humana coletiva irá pôr fim ao seu próprio confinamento, de maneira final, irremediável e definitiva. Os sinais no céu, os sinais no seu peito, vão redobrar de intensidade. A descida da Merkaba interdimensional coletiva até o núcleo mais profundo da Terra, o núcleo cristalino de Sírius, vai ser acompanhada, para vocês, da descida da Merkaba interdimensional pessoal, situada, até agora, acima da sua cabeça, no interior da sua caixa torácica, finalizando, de algum modo, a nova aliança. Nova aliança vindo colher e reunir, no seu peito, a irradiação de Sírius, a irradiação da Terra, a irradiação de Alcione, a irradiação do corpo celeste e a irradiação micaélica, manifestada, como vocês o sabem, pelos meteoritos. Isso terá, como ação e como resultado, desencadear, no seu peito, mecanismos vibratórios extremamente potentes que, uma vez passada a primeira surpresa, irão permitir colocar em adequação a sua Merkaba interdimensional individual, com o seu sistema estelar de origem, restituindo e precipitando, em vocês, a memória galáctica, e pondo fim à memória deste mundo. A duração desse trânsito, porque é bem disso que se trata, não pode ser enunciada porque cada país, cada nação, em meio a uma escala astronômica, tem o seu próprio calendário. Bastará para vocês, simplesmente, olhar, aí onde você se situa, o elemento majoritário e deixar trabalhar este elemento majoritário, em vocês. Novamente, este período final, esta conclusão de trânsito não necessita, da sua parte, nada mais senão estar presente a si mesmo, inteira e totalmente. Serete, Guia Azul de Sírius, da 24D, 30 de setembro de 2012, a Utris de Messirons. Postado em 26 de outubro de 2015 pelo administrador do site mensagensdeamor.brluz.net.